Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Roger Walterman e hoje para mais uma aula de Geografia e um conteúdo emblemático para ti que está assistindo aí conosco da Escola Cezanne ou de todo o Brasil. O conteúdo de hoje é Reforma Agrária. E quando eu vou falar sobre Reforma Agrária, eu tenho que lembrar alguns processos históricos. E a primeira coisa a ser lembrada é a respeito da estrutura fundiária. Eu vou me deter aqui ao aspecto brasileiro, mas isso serve para todos os países não desenvolvidos e para os países desenvolvidos anterior à sua própria reforma agrária. Então, vem comigo, vem direitinho, e a primeira coisa é que na concentração de terras já há um problema. Por quê? Porque você vai observar que a terra fica nas mãos de poucas pessoas, enquanto muitas pessoas dependem daquele acesso à terra para a sua sobrevivência. E aqui eu faço um comparativo entre latifúndio, que é grande extensão de terra, versus minifúndio, uma pequena extensão de terra. Neste comparativo aqui, você já vai delimitar o aspecto de ser uma grande propriedade de uma pequena propriedade. E aí, lembrando que para chegar a esta ideia de concentração fundiária, nós perpassamos por um processo histórico no Brasil, que começa desde a colonização. A chegada dos portugueses no Brasil em 1500 e o início do processo de colonização em 1532, pela figura ilustre de Martim Afonso de Souza, faz com que nós tenhamos o primeiro processo de concentração de terras. Pois este amiguinho, Martim Afonso de Souza, ele coloca as capitanias hereditárias. E aqui você tem então a parte inicial de concentração, pois as terras eram passadas para pessoas que eram da confiança da coroa portuguesa. Ou seja, as terras não eram largadas a qualquer pessoa, e sim a um núcleo de pessoas que tivessem real ligação com a coroa naquela época. Posterior a isso, nós temos duas leis a ser lembradas. Século XIX, Lei de Terras. Já não podia-se mais, então, a distribuição de sesmarias, exceto nas regiões fronteiriças. Como, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, muitas pessoas receberam grandes lotes de terras na fronteira de Brasil com Uruguai ou Brasil com Argentina. E esta ideia governamental da época era o quê? Povoar, cultivar para proteger a fronteira brasileira destes dois países. E o Estatuto da Terra, já século XX, vem reafirmar a questão do acesso à terra. Então vejam, um processo histórico para você entender a questão que vem a ser reforma agrária. Reformar o quê? Reformar a estrutura fundiária que está marcada por uma concentração de terras que nada mais é do que um resultado de um processo histórico. Deste outro lado aqui, já tem o que tu tem que lembrar, que é o aspecto desta frase importantíssima para você entender o que quer dizer concentração de terras. Então, por poucos terem muito, é que muitos têm tão pouco. Por quê? Porque no território brasileiro, vem comigo novamente aqui neste comparativo, o Brasil predomina em números, quantidade, minifúndios. Enquanto em razão territorial predomina latifúndio. Então eu tenho um número maior de minifúndios, um número maior de pequenas propriedades rurais, mas na extensão territorial predomina latifúndios. E, vem comigo, o que tu tem aqui? Tu tem o aspecto que esta parte territorial, esta grande extensão territorial, está concentrado
nas mãos de poucas pessoas, fazendo com que muitas pessoas, então, tenham tão pouco. E aqui eu não poderia deixar de falar em uma obra literária brasileira, que se chama Quem Faz Gemer a Terra? Um livro de um escritor gaúcho, baseando-se na estrutura agrária do Rio Grande do Sul, onde tem um personagem central chamado Mateus, que conta toda a sua história com o espaço rural, toda a decadência econômica e social da sua família que vivia no campo, até ele adentrar a um movimento social chamado Movimento do Sem Terra. E culminando ainda a história fantástica desse livro, em um confronto armado do MST contra a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, na Praça da Matriz, em Porto Alegre, onde o Mateus, personagem central, desfere com uma foice e acaba decapitando um policial militar. Então, para ti que gosta de ler e complementar os seus estudos, principalmente neste conteúdo emblemático que é Reforma Agrária, então sugiro a obra Quem Faz Gemer a Terra. E aí fica a dica. A dica do artigo 5º, inciso 23 da Constituição Federal Brasileira de 1988. Aqui eu tenho que a terra tem que cumprir a sua função social, que a propriedade tem que cumprir a sua função social. E o que é cumprir a função social? Ela tem que ter uma atividade. A propriedade rural, ela não pode estar ociosa. E quando eu tenho este comparativo de latifúndios e minifúndios, o que se quer reformar é a ideia dos latifúndios improdutivos. Ou seja, aqueles latifúndios ociosos, aqueles latifúndios que não estão cumprindo a sua função social. Então vejam, a propriedade tem que cumprir a sua função social. E aí você chega no aspecto da violência no campo. Por quê? Porque toda a revolução ela é marcada por grandes confrontos. E na história brasileira ou na história da reforma agrária mundial não seria diferente. E nos últimos tempos você tem um aumento vertiginoso da violência no campo. Só que, claro, isso não é transmitido pelos veículos de comunicação. Até porque não é de muito interesse das autoridades públicas brasileiras, por exemplo, realizar uma reforma agrária. Então aqui eu trago para vocês o quê? Primeiro, a violência no campo. Esses confrontos entre o movimento do Sem Terra e as polícias civil e militares de todo o Brasil. Citei um exemplo na Praça Matriz de Porto Alegre em 1995. Tem um outro aqui embaixo que eu já vou comentar também, lá na década de 90. A década de 90 foi marcada por grandes confrontos entre polícia e movimento dos Sem Terra. O movimento de Sem Terra tem uma ideologia de reformar aquilo que não cumpre a sua função social. A violência no campo por recursos naturais. Aqui nós temos a violência de grandes proprietários que realizam extração de recursos naturais e acabam atingindo populações quilombolas, indígenas. E toda pessoa na região norte, centro-oeste do país, basicamente essas duas, toda pessoa que for ativista ambiental, que denuncie, por exemplo, extração madeireira, essa pessoa tem a sua vida ameaçada, em grande maioria, sua vida ceifada. E o pior de tudo é que dos múltiplos assassinatos que existem no campo, poucos são desvendados. Mulheres. As mulheres também sofrem a violência. Tanto a violência como de ataque entre polícia civil, grandes proprietários rurais, polícia militar, mas também a violência sexual no campo.
A questão da sociedade patriarcal colocando a mulher como objeto do homem. E pouco é desvendado esses crimes. Imagina se no meio urbano já há essa violência e pouco é falado, você agora fica comigo imaginando como é que se dá essa violência então no meio rural. E claro que a maior parte das mortes, elas estão vinculadas às lideranças. Nos processos históricos brasileiros de confrontos, de revoluções, a gente sempre observa que a tentativa é matar a liderança. Ou seja, se eu matar a liderança, consequentemente eu tenho a dissolução do movimento. Então vejam esse aspecto a respeito da violência e os ícones que estão listados aqui no que acontece no campo. E aí eu não poderia deixar de falar um dos casos mais emblemáticos lá no final do século XX, no massacre de Eldorado dos Carajás. Um grande conflito entre populações do movimento sem terra que foram massacrados pela polícia militar paraense. E vejam só, como eu tinha falado, que a maior parte desses crimes não são desvendados, muitos dos que provocaram este grande massacre até hoje não foram julgados. Então, como vocês podem ver, no aspecto no campo da violência, quem mais sofre é a população que está em maior vulnerabilidade social. Quem mais é afetada é aquela população que era de pequena propriedade e que acabou ao longo do tempo tendo que vender a sua propriedade para o grande produtor rural, os grandes latifúndios, que hoje nós vinculamos ao aspecto do agronegócio. E veja bem, por que é tão importante essa reforma agrária? Pois o que abastece de comida nas nossas casas advém da agricultura familiar. O agronegócio, pessoal, ele é destinado ao mercado externo. O que nós consumimos hoje do agronegócio é que o mercado externo não quis comprar. Ou, melhor dizendo, nós comemos algo do agronegócio que é excedente do mercado externo. Então vejam como que se dá a cadeia produtiva no espaço agrário. Por outro lado, a agricultura familiar, o que ela faz? Ela produz a sua subsistência e o seu excedente ela vende. Ou seja, ela terá uma remuneração por toda aquela produção que ela fez e, consequentemente, ela também não estará passando fome. Só que no Brasil, e principalmente países que não atingiram então a reforma agrária, estão sendo os minifúndios engolidos por grandes latifúndios que são destinados ao agronegócio. Tá certo? Então, essa é a nossa aula de hoje, uma baita aula sobre reforma agrária. E eu só queria falar uma coisinha que não pode ser esquecida neste momento, que é, quando eu falo em espaço agrário, eu posso correlacionar este conteúdo com a situação fome. E a fome não é, veja bem, não é falta de alimentos. A questão fome ela está atrelada à má distribuição de alimentos associado ao processo de miséria. E não poderia deixar de lembrar aqui o grande teórico Josué de Castro, no livro Geopolítica da Fome, dizendo: há de considerarmos duas sociedades. Uma que não dorme porque tem fome e uma que não dorme com medo da revolta dos que não comem. Certo? Fica aqui o meu grande abraço, tamo junto e é isso aí. Beijo do gordo.